Olá, meu nome é Solange Serapião e eu sou contadora de histórias há mais de 25 anos. Desde 2018 faço um trabalho com grupos de idosos, tanto os idosos que participam de centro de convivência, que é o lugar onde eles vão para fazer algumas atividades e depois retornam para suas casas, como por idosos que vivem em casas assistenciais. E aqui eu tenho que abrir um espaço para agradecer ao Lar do Idoso e o Lar Nossa Senhora das Graças por me permitir participar desse sarau com as fotos. Quando eu comecei a fazer o curso de Cultura pela Paz e Bem Viver, eu comecei a encontrar palavras e teorias para descrever o trabalho que eu já faço com os idosos. E então eu fui dando nome àquilo que já era minha prática. E é um pouco desse trabalho que eu quero contar para vocês. Quando eu inicio um grupo novo de idosos, eu sempre levo um pequeno romance de capítulos ou um livro de contos que tem os mesmos personagens, para que a primeira impressão seja despertar o interesse desses novos grupos, porque eles ficam curiosos para saber o que vai acontecer no próximo encontro com o personagem ou com a história. Isso quem nos ensinou foi Sherazade, aos contadores de histórias, há um bom tempo atrás. Essa minha primeira porta de entrada, que procura despertar um interesse, já foi até nomeada por um dos idosos que participam de um grupo. Ah, moça, você conta história que nem da época das novelas do rádio, era tão bom, a gente ficava esperando para ver o que vai acontecer. Na verdade, cada vez que eu me reúno com esses grupos, além de estarmos num espaço seguro para o acolhimento, eu percebo que é possível criar, através das histórias, uma representatividade dos idosos, que na verdade vivem na margem da nossa sociedade, infelizmente. Eles percebem através da história uma linguagem de pertencimento. Eles resgatam valores, saberes, porque são capazes de se identificar com as histórias. É claro que para que isso aconteça, é necessário ao contador de histórias, antes de se encontrar com esse ou aquele grupo, fazer uma pesquisa para descobrir como essas pessoas chegaram até ali, de onde elas vieram, o que elas trazem na sua bagagem. Elas sempre viveram aqui, elas são de outras cidades, de outro estado. É preciso um entendimento da história de cada um, para que o contador possa escolher histórias para serem contadas que têm a ver com a vida daquela pessoa, daquele grupo, porque daí sim haverá um resgate, haverá um reconhecimento de saberes. Será possível que eles se percebam naquilo, né? Ah, na casa que eu morava com minha mãe era assim. Ah, meu avô já contou essa história quando eu era criança. Além desse caminho inicial, o contador de histórias, ele precisa oferecer a possibilidade do reencontro dessas pessoas consigo e das outras pessoas com o grupo. E para isso é preciso respeitar o ritmo de cada um e também os silêncios. O fato do idoso estar na roda só ouvindo já é um grande passo inicial, porque é necessário esse espaço de escuta. E aí eu percebo que conforme o tempo vai passando, eles vão me conhecendo melhor, principalmente quando eles descobrem que eles não fazem parte dessa atividade de um processo, e sim de um momento. Não é algo que o médico mandou, que o fisioterapeuta tem que vir aqui para fazer, ou uma atividade que ele foi inscrito porque algum familiar ou os familiares acham que ele precisa socializar. É um momento que ele pode inclusive se expressar oralmente, porque ali ele vai ter todo o tempo para ser escutado. Ninguém vai ter pressa com o seu relato. E esse feedback eu recebo dos familiares ou das moças, das pessoas, os rapazes que são os cuidadores nas casas assistenciais. Por exemplo, o seu José pergunta, mas não é essa semana que a moça da história vem? E essa pergunta, ela não acontece por causa da moça, ela acontece por causa do acolhimento, da identificação, da expectativa de se reconhecer numa história, de poder se expressar, de reativar memórias. Então,
eu penso que para descrever esse momento para vocês, ou o que eu procuro nesse momento, eu vou pedir licença para ler um trecho do livro Fragmentos de um Discurso Amoroso, de Roland Barthes, quando ele fala dessa tentativa de descrever o que é um encontro verdadeiro. E para fazer isso, Barthes, nesse livro, ele cita Chateaubriand para nos dizer que, no encontro, fico maravilhado de ter achado alguém que, por sucessivos e sempre bem-sucedidos toques, sem fraquejar, acaba o quadro da minha fantasia. Sou como um jogador cuja sorte se confirma, fazendo com que ele pegue na primeira tentativa o pedacinho que vem completar o quebra-cabeça do seu desejo. É uma descoberta progressiva. É como uma verificação das afinidades, cumplicidades e intimidades que vou poder manter eternamente. Penso nisso, com o outro, prestes a se tornar desde então meu outro. Estou todo voltado para essa minha descoberta. Tremo só em pensar, ao ponto de transformar em amor toda a curiosidade intensa sobre um ser encontrado. Então, quando eu passo a pertencer a esse grupo e esse grupo a mim, ao ponto de transformar em amor toda a curiosidade intensa sobre um ser encontrado. É essa busca, através do bem viver, que eu posso promover aos idosos, ajudá-los nessa caminhada que continua dia a dia, essa maneira de enxergar o outro e a minha procura desse encontro com o outro é o meu objetivo nesse trabalho. E eu agradeço a vocês pela escuta. Muito obrigada.